Bom dia! Voltamos, primeiro encontro de estudo do livro Porque Amor é Importante de 2023. Já estamos acabando o nosso livro, né? Nós começamos o estudo ano passado, foi muito legal. Eu comecei a ler esse livro junto com vocês aqui ao vivo. Nós temos todas as aulas, todos os estudos, todos os encontros salvos aqui no Instagram e também no meu YouTube, tá? Alcione Andrade Oficial, lá tem uma playlist com todos os estudos, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, que eu vou lendo e vou estudando aqui com vocês. A ideia é, assim que acabar esse livro, a gente já começar outro livro, porque o que funciona, gente? Pra mim isso é maravilhoso. Primeiro que esse livro é demais, é incrível, é um livro incrível mesmo, assim, ele traz todas as informações científicas, técnicas, de várias linhas, tanto da psicologia, quanto da ciência, quanto da neurociência, pediatria, tudo que tem surgido de mais novo, ela organizou e colocou nesse livro para nos informar, para nos esclarecer como que o afeto molda o cérebro da criança. Por que o amor é tão importante para o desenvolvimento infantil? E o que a falta desse amor, a substituição desse amor, muitas vezes, por outras coisas que a gente acha que é muito importante, causa no cérebro. Então a gente olha tintim por tintim, como que é feita a formação desse cérebro, como que é assim um livro incrível. Então assim, se você ainda não leu, leia. Se você quiser ler com o estudo junto acompanhando, vai lá no meu YouTube ou então aqui no Instagram, procura as lives. No meu YouTube é mais fácil, porque você pega a playlist, já tá tudo organizadinho, todas as aulas lá. E aí vocês podem estudar comigo esse livro. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, tá? Ai, Alcia, eu não tenho livro, eu não assisti as primeiras aulas, então eu não vou nem assistir. Não, assistam. Porque cada parágrafo que eu leio aqui, a gente tem comentários que, assim, mesmo que você não tenha ouvido toda a explicação anterior, dos outros capítulos, etc., com certeza vai cair muitas fichas pra vocês, tá? Muitas mesmo. Então eu tô super feliz de retomar aqui com vocês. Eu não sou uma pessoa muito comprometida comigo mesma. E eu sempre quis fazer esses estudos desse jeito, escrevendo, anotando, etc. Então eu já tinha lido esse livro, mas não tinha feito o estudo, né? Esse livro do Porque o Amor é Importante. E quando eu tive essa ideia, eu falei, quer saber? Eu vou me comprometer a fazer esse livro ao vivo, esse estudo ao vivo, que aí eu cumpro, né? Com os outros eu tenho muito mais facilidade de cumprir meus compromissos. Tanto que eu amo esportes coletivos. Mas eu não gosto de coisa individual, porque individual, eu comigo mesma não faço muita questão eu cumpri um compromisso que eu tenho comigo mesma, o que é negativo, né? Eu acho que não existe certo e errado, existe resultados, e os resultados disso pra mim são negativos, porque eu deixo muito de cuidar de mim, de me desenvolver, etc, porque não tem ninguém, não me comprometi com ninguém, né? Agora, quando eu tenho esse compromisso com outras pessoas, eu sei que eu funciono melhor. Então, pra mim, é uma delícia estar aqui, porque eu também tenho a possibilidade de estudar com muito mais cuidado, né? Olhando com muito mais profundidade, dando atenção, conversando sobre aquele capítulo, escrevendo, anotando. E essa é a proposta. Então, vamos lá. Tem alguém que tá aqui que já estava ano passado nesse estudo, gente? Alguém fala, eu já participei desses estudos do ano passado? Levanta a mãozinha. Quem já participou desses estudos do ano passado? E olha, só eu começar a fazer esses estudos de maneira estranca, né? O ano passado, vocês vão perceber, quase todas as minhas aulas eu tava fanha. Ê, Agi, verdade! Que bom. Então vamos. Hoje a gente parou, a gente tava na aula 29, tá? Então esse é o encontro 30, aula 30 desse livro Porque o Amor é Importante. A gente tá no capítulo... Nós estamos na página 202 dessa edição do livro, a segunda edição, página 202. Ai, Cassinha! Casinha da Belle. Ah, você é a Belle, então, eu acho. Você é seguidora nova. Ai, Belle, se você gosta desse assunto, você vai amar esse livro. Se você puder, acompanhe isso tudo com a gente, porque ele é incrível. Então, nós estamos agora no capítulo, na página 202, que é do capítulo 9. Como os bebês que são tratados com rispidez podem não desenvolver empatia pelos outros. Vou ler de novo, o capítulo é esse, pecado original. Como os bebês que são tratados com rispidez podem não desenvolver empatias pelos outros. Desse capítulo a gente já leu bastante. A gente já leu a agressão originada ao nascimento. A gente já leu o útero inóspito. A gente já leu
Elementos do impacto da parentalidade, espiral negativa, e agora a gente vai ler o corpo tenso, e agora a gente vai ler a desculpa do abuso, entre aspas. Tá, vamos lá. É evidente que a criança que vemos como um problema social não teve o tipo de apoio e cuidados de que precisava. Muito provavelmente, ela experimentou rejeição ou negligência, de algum modo ou forma. Eu, Ana Jardim, te acompanho há um tempo, não tenho filhos, mas amo seu conteúdo, maravilhosa, aprendo demais. Ai, obrigada! Que lindo, brigadão. Ah, esse conteúdo é demais mesmo, gente. Não é meu não, tá? É dos outros que eu tô trazendo. Eu só estudo e compartilho, porque é demais, né? É essencial, assim, pra mudança do mundo. E pra gente se mudar também, né? Se transformar, se entender enquanto adultos a partir da criança que fomos. Muito provavelmente, ela experimentou rejeição ou negligência de algum modo ou forma. Steven Pinker dispõe de pouco tempo para o que ele chama de, entre aspas, desculpa do abuso. Ele zomba da afirmação de que a maior parte das pessoas que não comete crimes horrendos sem que coisas profundamente horríveis tenham acontecido com elas. Ele zomba disso. Ele argumenta que apenas as pessoas ingênuas repetem o mantra de que a violência é um comportamento aprendido. Aí tem uma citação dele. Então, ela está dizendo que Pinker, esse cara, ele zomba das pessoas que acreditam que a violência é um comportamento aprendido. E ele zomba da ideia de que as pessoas, quando se diz que a maior parte das pessoas que comete crimes horrendos sofreram coisas horrendas. Ele está zombando disso tudo e ela vai analisar isso. A história de Robert Thompson e John Venables, 2 meninos de 10 anos que cometeram um assassinato, desafia esses pressupostos. Eles sequestraram um menino de 2 anos, gente, é forte essa cena, tá? Eles sequestraram um menino de 2 anos em um shopping e o levaram a uma linha de trem próxima, onde o amarraram à linha, jogaram tijolos e uma barra de ferro sobre ele e o deixaram morrer. O caso despertou horror e repulsa, como despertam os assassinos de crianças. Como crianças poderiam ser tão cheias de ódio? Até que ponto eles eram responsáveis por suas más ações? Steven Pinker plausivelmente sugere que a violência é uma resposta humana instintiva a obstáculos em nosso caminho e que o nosso instinto básico é buscar nossos desejos sem considerar os de outras pessoas. Ela tá falando o que o cara diz, ela não tá defendendo isso, tá, gente? Ela tá trazendo um argumento para depois ela trazer um contra-argumento. Então, muita atenção. Então, vou ler de novo. Steven Pinker, que é quem ela vai contradizer, plausivelmente sugere que a violência é uma resposta humana instintiva a obstáculos em nosso caminho e que o nosso instinto básico é buscar nossos desejos sem considerar os de outras pessoas. Ok? Quando outros seres humanos são um obstáculo, estamos propensos a reduzi-los a coisas ou a desumanizá-los, a fim de nos libertar para eliminá-los do nosso caminho. Entretanto, a vítima do assassinato, que o nome dele era James Bulger, não era um obstáculo para Robert Thompson e John Venables. Eles não estavam perseguindo nenhum interesse próprio. Eles estavam descarregando seu ódio sobre um objeto seguro, que é alguém mais fraco que eles. De onde vem esse ódio? O ódio não é genético. É uma resposta. Sua experiência anterior havia criado um estoque de ódio pronto para encontrar expressão certa manhã, quando os 2 meninos fugiram da escola e foram matar tempo em um shopping. Embora se saiba relativamente pouco sobre os ambientes em que eles cresceram, acredito que isso desempenha um papel decisivo nos acontecimentos daquele dia. Robert Thompson foi o 5º de 7 filhos. Nessa grande família de meninos, Robert e seus irmãos foram em grande parte deixados à deriva com seus próprios meios, especialmente depois que seu pai saiu de casa, quando Robert tinha 5 anos e sua mãe passou a beber excessivamente. A família tinha uma linhagem de violência. A mãe de Robert havia sido espancada durante toda a sua infância. Em seu terror, ela ainda molhava a cama aos 15 anos. Ela fugiu para um casamento precoce com 18 anos com outro homem violento. Os irmãos cresceram com castigos físicos e ameaças como norma e eram pouco contidos quando externavam suas frustrações, descontando-as nos outros, mordendo, batendo, agredindo e ameaçando as pessoas com facas. Tem uma citação de onde ela tirou a explicação, conta a história dessa pessoa, né?
Um filho, por fim, pediu para ser levado pelo serviço social e, quando mais tarde voltou ao seio da família, tentou o suicídio tomando uma overdose de analgésicos. A mãe de Robert também havia tentado o suicídio. É difícil de imaginar o sofrimento e o pesar dessa família. Ela parecia não ter um centro, sem ninguém capaz de assumir a responsabilidade e fornecer a atenção amorosa que todos precisam. A mãe de Robert pouco foi ao tribunal para apoiar seu filho de 10 anos quando ele enfrentou o calvário de um julgamento. A família de John Venables, que é o segundo, parecia ter sido menos caótica, mas também foi descrita como instável e infeliz. Os pais de Venables se divorciaram. Embora o Sr. Venables cuidasse dos filhos por alguns dias por semana, a imprensa nada relatou sobre seu cuidado. No entanto, a Sra. Venables foi descrita pela imprensa como preocupada com sua aparência, em busca de um novo homem, com uma sucessão de namorados em casa. Ela teve sérios problemas depressivos e também havia tentado se matar. Na sequência das experiências de negligência em sua própria infância, ela não se preocupou com os outros que a denunciaram aos serviços sociais por uma vez ter deixado seus filhos pequenos sozinhos em casas por muitas horas. Ela acreditava que era uma boa mãe porque dava tudo que seus filhos precisavam do ponto de vista material, mas seu sofrimento aparentemente a tornou uma mãe severa e relatou-se que John tinha muito medo dela. Certamente, seu comportamento era altamente perturbado. Ele era conhecido por cortar-se, esconder-se embaixo das cadeiras, grudar papel em seu rosto. Ele havia sido diagnosticado como hiperativo e tentou estrangular um menino na escola. John e Robert frequentemente fugiam da escola, furtavam lojas e estavam envolvidos em incidentes violentos. Após o evento, vizinhos relataram que os meninos haviam atirado em pombos com uma pistola de ar, haviam roubado caixas de coleta de caridade e, em uma antecipação arrepiante do que fizeram para James Burger, haviam amarrado coelhos na linha férrea. Esse tipo de atividade da infância, cruéis, são comuns nas histórias de assassinos adultos. Trata-se de crianças que não foram ensinadas a gerenciar seus impulsos agressivos. Eles foram negligenciados, muitas vezes abusadas fisicamente, privadas das relações positivas que poderiam tê-las ajudado a gerenciar seus sentimentos. Se nasceram com temperamentos sensíveis, é difícil ver como seus pais infelizes poderiam ter fornecido os bons cuidados de que tais temperamentos necessitam. Pinker aponta que temos uma quantidade limitada de círculo de simpatia pelos outros e que a moralidade depende do quão longe estendemos nosso círculo de simpatia. Muitos crimes são perpetrados pela desumanização das vítimas e por excluí-las do círculo de simpatia. Mais notavelmente o Holocausto, mas a maior parte das guerras, conflitos e crimes envolvem essa negação da humanidade do outro. Claramente, Robert e John não conseguiram reconhecer a humanidade de James Burger naquela tarde. Pinker acredita que colocar estranhos fora do círculo é a configuração padrão do ser humano, pelo qual ele reivindica certa lógica evolutiva. No entanto, vamos lá, gente, ela está contradizendo o que Pinker fala, tá? Isso eu acho muito legal desse livro. Ela traz as teorias que a maioria das pessoas usam para negar a importância do amor na educação, né? A importância não, a base da educação ser a amorosidade, o acolhimento e o afeto. E ela começa a trazer, eles dizem isso, mas vamos olhar desse jeito? Eles dizem isso, mas vamos olhar desse jeito? Então, é muito legal a gente percebendo esses contra-argumentos que a gente tem para os argumentos que ainda defendem a violência na educação, que ainda defendem a forçação de fazer a criança fazer tudo sozinha, dormir sozinha, comer sozinha, se tornar independente o quanto antes. Então, é muito legal que ela vai trazendo... mas vamos pensar, se a ciência diz isso, será que a gente não tá... Essa teoria não está ultrapassada? Né? Então, isso é muito bacana nesse livro. Então, vamos lá. No entanto, a peculiaridade da cultura humana é que ela não depende de tais programas instintivos para a autodefesa agressiva ou busca agressiva de nossos objetivos. Não está em questão se o comportamento violento é aprendido por imitação ou se é a nossa primeira reação instintiva a obstáculos. Tá? Então, assim, não interessa se esse comportamento violento foi aprendido por imitação ou se é instinto. Não é essa a questão. O que importa é se uma cultura de empatia é ou não passada dos pais para os filhos. Os pais reconhecem e respeitam os sentimentos dos filhos? Eles ensinam seus filhos a gerenciar conflitos e sentimentos negativos? É isso que importa. É isso que a ciência mostra. Sim, tem um instinto de autodefesa e que a agressividade faz parte, é natural. Agora, a violência já é um segundo passo
né? Eu tenho toda uma agressividade instinta que nasce comigo para eu me defender, para eu sobreviver, para eu conseguir lutar pelas minhas necessidades. Agora, os pais, esses cuidadores que estão ali responsáveis por ensinar o ser humano que está chegando a lidar com isso, o que eu faço com isso? São exemplo de empatia e de respeito para eles aprenderem a ter empatia e ter respeito? Tem empatia e respeito pela criança? Eu vivi, nossa, eu cresci com as pessoas tendo empatia por mim, então eu sei o que é ter empatia. Eu vivi isso na pele. Eu cresci com as pessoas me respeitando, então eu sei respeitar, eu vivi isso na pele. É essa a questão. O que importa é se uma cultura de empatia ou não é passada de pais para filhos. É isso que importa. Os pais reconhecem e respeitam o sentimento dos filhos? Eles ensinam seus filhos a gerenciarem conflitos e sentimentos negativos? Essas são as questões chaves que transcendem qualquer ligação básica que pode levar à violência e agressão. No entanto, em vez de reconhecer a importância da paternidade e passar sobre esse aspecto vital da cultura humana, Pinker parece preferir ver o problema como uma força de vontade individual e propensões genéticas individuais. É por isso que ele defende a punição para manter as pessoas na linha em vez de classes de parentalidade. Mas, na verdade, famílias abusivas não possuem as habilidades regulatórias que são necessárias para desenvolver empatia uns com os outros. Essas habilidades não foram aprendidas por esses pais e, por isso, não podem ser transmitidas para esses filhos. A base está na parentalidade. A base da educação do ser humano está na relação pais e filhos. Olha que forte, gente. Olha que importante que é isso. Alguns pesquisadores documentaram as habilidades específicas que são necessárias para controlar os impulsos. As 3 estratégias principais são a autodistração, busca de conforto e busca de informações sobre os obstáculos aos nossos objetivos, ou seja, busca de conhecimento. Por que aquilo está me incomodando tanto? Querer pensar, querer achar solução, querer buscar solução. Então, a autodistração, cara, eu tô muito nervosa, eu não posso, eu preciso me distrair um pouco, eu preciso, né? Busca de conforto, como que eu faço para equilibrar os hormônios aqui do meu cérebro, que tá vindo muito cortisol, muito, que vai fazer alguma, como é que eu faço para me sentir confortável? E aí a gente tem muito forte, gente, uma ferramenta maravilhosa que é a mindfulness, que é atenção plena, né? Como que eu percebo? Não, se concentra no seu corpo e percebe, você está bem. Sinta, descubra o conforto no seu corpo. Descubra o conforto aqui nesse lugar, né? Olhares seguros, pessoas que me passam segurança. Esse conforto que os pais devem dar para os filhos, poderem se sentir bem e confortáveis para equilibrar os níveis hormonais, conseguirem ativar de novo a área pensante e ir para o segundo passo, que é conhecimento sobre esses obstáculos que estão me causando, né, essa questão. Tá? Então, muito legal. Gente, quem tiver com o livro aí, grife essas 3 coisas aí, que a gente começa a ir percebendo caminhos. Assim, não tem repertório. A gente vai entendendo. A ciência começa a nos dar esses caminhos. Então, autodistração, busca de conforto e busca de informações sobre os obstáculos e os objetivos, tá? Olha que legal que ela vai falar agora. O estudo descobriu que crianças de 3 anos que estavam hábeis em usar as 3 estratégias mostraram um comportamento menos agressivo e externalizante. Elas foram capazes de se controlar o suficiente para se afastar da fonte de frustração e se concentrar em outra coisa e eram menos propensas a atacar a fonte de frustração. Olha só, e isso que a criança de 3 anos ainda não tem a parte do cérebro que controla o impulso pronta, mas ela foi desenvolvendo habilidades na relação com esses pais. Já desde pequenininho, desde a gestação, desde os primeiros meses, desde o primeiro ano, desde o segundo ano. Os pais já davam exemplo disso o tempo todo, já estavam o tempo todo ajudando eles a viverem essas habilidades na relação com eles. E eles já tinham mais esses caminhos de autodistração, de autopercepção, né? De buscar esse conforto, de buscar esse equilíbrio hormonal, para daí conseguir pensar sobre como lidar com aquela situação. Elas também conseguiam questionar quando a situação seria menos penalizante, o que foi muito útil na dissolução da raiva. Somente quando se sentiam muito angustiadas ou oprimidas, usavam a estratégia de busca de conforto. No entanto, encontrou-se que as crianças que não têm esse repertório e usam apenas uma estratégia são mais agressivas.
Essas estratégias são aprendidas, são modeladas pelo comportamento e incentivo dos pais, não são de origem genética. Gente, a primeira infância, que a gente fala que até os 7 anos, a criança, ela já trouxe de casa, já construiu, assim, como se ela tivesse construído a basezinha, o primeiro andar da casa dela, com tudo que ela acredita e que ela pensa sobre as relações humanas, sobre o mundo, sobre ela mesma. A gente fala que principalmente no primeiro ano de vida, onde a criança não fala, não, é onde isso é assim, as primeiras bases são ali. Ela vai fortificando isso no segundo ano, no terceiro ano. A primeiríssima, que até os 3 anos, é muito forte do que a gente fez e viveu com essa criança até esses 3 anos. E depois ele vai só reforçando isso nas relações até os 7 anos. E aí com 7 anos, normalmente, né, ele vai pro mundo. Ele começa a se relacionar realmente com amiguinhos, ter melhores amigos, ir na casa do amiguinho, não sei o quê. Então é como se ele tivesse formado essa base pra ir pro mundo. Lógico que o cérebro termina de se formar com 25 só. Então a gente sempre tem muitas possibilidades de trazer novos repertórios, novas habilidades, de desenvolver tudo isso. Mas olha que rico que são os primeiros anos da criança conosco. Quando elas são completamente dependentes de nós. Até os 3 anos, por exemplo, que elas não falam tão bem, não andam tão bem, não fazem tudo tão bem, não comem sozinha tão bem. Quando elas são completamente dependentes de nós, a qualidade dessa relação que a gente vai dar pra eles, a qualidade dessa empatia que a gente vai ter com eles, desse respeito que a gente vai demonstrar pelos limites deles, pelas necessidades deles, pela imaturidade cerebral deles, pelos impulsos deles, o que move eles, que é a curiosidade e exploração, por tudo isso, a empatia que a gente tem, o respeito que a gente tem, o jeito que a gente trata essa criança, é a base para todo o resto da sua vida. E é aprendido. As habilidades para lidar com as emoções, com a raiva, com a frustração, com a agressividade, que é natural, é algo aprendido na relação parental. É na relação com os pais. Ai, mas eu ensinei, eu repeti, falei, desde que nasceu. Falei. Não é na fala que eles aprendem. O que você faz soa tão alto aos meus ouvidos que eu não escuto o que você diz. Como você lidava com a sua raiva. Como você lidava quando o que ele fazia te provocava raiva. Como você lidava com a sua agressividade. Como você acolhia os comportamentos dele que te desafiavam. Como que você acolhia um cérebro imaturo que não conseguia atender a sua expectativa. É isso que estava ensinando, não é quantas vezes você repetiu pra ele que não pode bater, que é melhor bater no travesseiro, que é melhor, não pode morder um amiguinho, que é melhor não sei o que. Não é quantas vezes você falou, entende? É na relação que a gente vai modelando. Tudo bem até aqui? Entenderam todo o questionamento que ela fez do Pinker? Ela trouxe os argumentos que ele traz e ela trouxe os questionamentos. Grande parte da habilidade envolvida... Gente, tem alguém aí que poderia pesquisar pra gente? Eu não anotei aqui. Quando eu li, eu pesquisei, mas eu não anotei. Tem alguém aí online que poderia pesquisar pra gente esse nome? Steven Pinker. Pra ver quem ele é? S-T-E-V-E-L Pinker. P-I-L-K-E-R. Eu vou escrever aqui pra vocês verem. Porque se eu pesquisar aqui agora no meu celular, e eu tô com o meu computador, eu tirei. Eu sempre fico com ele do meu lado pra fazer essas pesquisas, mas eu tirei ele hoje. E seria legal, né? Eu adoro fazer esses estudos já pesquisando as pessoas que falam. Ah, tal teoria, eu já pesquiso a teoria também. Steven Pinker. Alguém consegue pesquisar pra gente quem ele é? Opa, escrevi errado, escrevi Stephen. Psicólogo linguista canadense. Obrigada! Que Coelho, muito obrigada. Show, depois eu vou dar uma olhada se ele tem livros ou tem questões assim, né? Muito legal. Gente, nesse livro ela questiona várias coisas de Freud também. É super legal o livro, gente. Steven Arthur Pinker é um psicólogo e linguista canadense naturalizado norte-americano. Ele é professor da Universidade de Harvard e escritor de livros de divulgação científica. Ah, legal, da Wikipedia. Obrigada, Leôncio. Ai, que gostoso, Paz acompanhando também. Bem famoso, autor do livro O Novo Iluminismo. Show! Muito obrigada, gente. Olha lá. Percepção visual psicolinguística, temas de estudos abarcam imagens mentais, reconhecimento de formas, atenção visual, desenvolvimento de linguagem infantil e etc. Obrigada, gente.
Isso aí. E outra coisa que esse livro também me incentiva muito, que eu adoro, é começar a questionar tudo que vem das pessoas. E eu questiono esse livro também. Tem coisa que ela traz e fala, opa, peraí, isso aqui pra mim tá parecendo meio estranho. Eu vou lá e pesquiso, ah, tá, entendi, tem daqui, tem dali. E aí eu vou começando a ter os meus escritores e cientistas preferidos que vão nesse caminho também, sabe? Hoje, se vocês tiverem interesse, eu gosto muito do Gabor Maté, que é hoje ele tá vivo, é hoje um super estudioso do trauma. Então ele lançou um documentário chamado The Wisdom of Trauma, que é a sabedoria do trauma, que ele olha para essa questão toda lá da infância, como que o cérebro realmente funciona, é tudo muito novo. A ciência começa a estudar isso faz pouco menos de 30 anos, ou pouco mais de 30 anos, faz nos anos 90. Então é tudo muito novo. A própria psicologia começa a ter que se reinventar, porque a psicologia tem toda uma teoria, né? E aí a ciência vem e mostra outra coisa, então peraí, precisamos rever. E esse caminho é lindo, gente. Esse caminho é lindo porque nos permite também olhar para os nossos filhos nesse caminho de descoberta. Se a ciência, se nós adultos, inteligentes que somos, com o cérebro pronto, estamos o tempo todo percebendo, não, espera aí, tem uma coisa nova que contradiz aquilo, etc e tal, a gente tá errando e procurando acertar. Imagina os nossos filhos, gente, que tem o cérebro imaturo e a gente pune quando eles erram. Tipo, é muito triste pensar que a gente ainda acredita que a punição é o caminho para os erros, né? Então vamos lá. Córtex pré-frontal pouco desenvolvido. Então, resumindo aqui para quem não participou das aulas anteriores, nós nascemos com a parte mais primitiva do cérebro pronto, que luta pela sobrevivência, e o córtex pré-frontal é o último que termina de se formar com 25 anos, tá? É lá que termina, que fica completinho, assim, que, né, que é a mielinização que a gente fala. Massa, na questão de massa cerebral, de físico, ele vem, tá lá. Só que o quanto ele é desenvolvido, as conexões são feitas, as sinapses são feitas, aqui na frente, né, vem daqui de trás. Aqui na frente é a última parte, tá? E é a parte que mais nos diferencia dos animais. Que é a parte do planejamento, é a parte de a gente conseguir e ligar as coisas, contradizer, planejar, olhar, não, mas essa causa vai ter esse efeito, então é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, e que desde pequenininho a gente aprende a não usar, a gente aprende a obedecer, né? Então, só pra gente... Ai, Betina, obrigada. Vamos lá. Grande parte da habilidade envolvida está na eliminação de comportamento para o bem dos outros. Então, córtex pré-frontal um pouco desenvolvida. Grande parte da habilidade envolvida está na inibição de comportamento para o bem dos outros. Essa habilidade depende também do desenvolvimento do cérebro, do bom desenvolvimento do córtex pré-frontal, que desempenha esse papel inibitório. Lembra que eu falei? A parte que inibe o impulso, a parte inibitória de impulso do cérebro está aqui no córtex pré-frontal. É uma das últimas partes que ficam prontas com 25 anos, completamente prontas. Por isso que com 21, com 20, a gente faz tanta besteira ainda. Putz, eu tô com tanta vontade de fazer aquilo que eu sei que eu não devia, mas eu vou e faço. E eu sei que com 30, com 40 a gente também acaba fazendo, mas é porque a gente realmente não desenvolveu bem desenvolvida essa parte, né? A gente foi aos trancos e barrancos aí tentando sobreviver e ser o menos punido possível, porque no fim é isso que a gente quer na vida, né? Ser o menos punido possível, ser o mais aplaudido possível, que a educação tradicional faz a gente buscar só por isso. Vamos lá. No entanto, como uma retroalimentação, o desenvolvimento dessa parte do cérebro é muito dependente dos relacionamentos, das relações afetivas táteis iniciais que gerarão a abundância de opioides que ajudam o órgão a crescer. Vou ler de novo. Essa habilidade de inibição do comportamento para o bem dos outros depende do desenvolvimento do cérebro, do bom desenvolvimento do córtex pré-frontal, que desempenha esse papel inibitório dos nossos impulsos, inclusive agressivos. No entanto, como uma retroalimentação desse desenvolvimento, esse desenvolvimento dessa parte é muito dependente dos relacionamentos, das relações afetivas táteis, as reais relações afetivas táteis iniciais, que gerarão a abundância de opioides que ajudam o órgão a crescer. E táteis é exatamente isso. Qualidade de toque, quantidade de colo. Quantidade de colo. Nós somos mamíferos de colo. Quanto mais colo nos primeiros meses, primeiros anos, mais opioides a gente
produz mais qualidade no desenvolvimento pré-frontal, que vai terminar lá com 25 anos. Olha como esse olhar para o comportamento imediato da criança é falho. Não, eu eduquei super bem meu filho, ele dorme sozinho desde o primeiro dia. Olha que lindo. Resultado imediato, a gente não tem ideia do que isso pode estar prejudicando para o desenvolvimento desse cérebro que vai lá na frente, com 25 anos, terminar. Entre aspas, porque o cérebro é plástico, né? A gente está sempre construindo novos caminhos. Novas possibilidades, novas habilidades, sempre. Pro resto da vida, até a gente morrer. A gente tem o cérebro plástico. Mas a base toda termina, né? Com 25 anos, tá tudo pronto. Os pais que conseguem se sintonizar com o estado de espírito do bebê e fornecer grande quantidade de feedback estão ajudando a consolidar sua autoconsciência, que com o tempo será refletida em um córtex pré-frontal ventromedial bem conectado. Os pais que conseguem se conectar com o bebê e dar feedback positivo às suas necessidades, se conectar com o bebê. Tá chorando, não, filho, 3 em 3 horas o mamar, agora não é hora. Pera aí, eu me conectei com o bebê ou eu tô olhando pro relógio? Quem me falou 3 em 3? Então eu me conectei com o médico, entendi. Gente, por que o bebê tá chorando? Choro é comunicação. Quando eu tenho essa conexão com o meu filho e consigo dar feedbacks positivos, filho, isso que você tá sentindo é frio. A mamãe vai te agasalhar. Você ajuda, olha isso. Fornece grande quantidade de feedback. Estão ajudando a consolidar sua autoconsciência. Eu me conheço a partir do que meus pais me dizem sobre mim. Eu não sei o que é frio, eu não sei o que é fome. Eu não sei o que é medo, eu não sei o que é insegurança. Eu não sei o que é insegurança. Eu não sei. Os pais vão dizendo. Você ficou triste porque você ficou sozinho, a mamãe tá aqui. Você tá seguro. Pode ficar tranquilo, isso que você ficou muito triste de ficar sozinho, né, filho? Eu acho que foi isso que você sentiu. Opa, autoconsciência. Outra coisa é, não tem por que você chorar, tá tudo bem, pode ficar aí. Não, a mamãe só foi até lá. Não devia estar chorando. Opa, o que eu tô sentindo não pode existir, o que é isso? Eu tô errado, eu tenho alguma imperfeição, eu devo ser falho, eu vim com algum defeito. Opa, isso aí, deleta isso aí, quando vier, deleta que não posso sentir, não posso. O cérebro perfeitinho da criança começa a ser questionado pela própria criança. Sinapses malucas de isso não existe, isso não tem nome, isso não devia existir. Tudo isso, gente, vai criando essa ser que nós somos hoje, né? Totalmente assim, sem autoconhecimento, sem autoconsciência, sem saber lidar com as emoções, sem saber interpretar, sem saber entender nada do que está acontecendo dentro da gente, lutando o tempo todo por reconhecimento externo e por ser menos punido, né? Uma vez que essa parte do cérebro ajuda a acabar com os medos e ansiedades, também desempenha um papel importante na autorregulação. Em cima disso, ajuda a regular suas respostas fisiológicas, já que o córtex pré-frontal ventromedial está ligado ao sistema nervoso e pode aumentar ou diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Cada vez mais, a ciência prova que as doenças de adulto começam com essas relações lá na infância. As doenças que nós desenvolvemos hoje, enquanto adultos, teve início desses desequilíbrios de construção neuronal e sistêmica, rítmicos, nervoso, etc., a partir da relação com os nossos pais. Lá, onde a gente era totalmente dependente deles para criar essa sinapse de como é que as coisas devem funcionar. Tá? Doenças autoimunes, doenças genéticas. Existe a epigenética. Eu posso vir com a genética daquela doença, mas se aquele gene não for ativado, por quê? Porque a forma com que eu fui acolhida, a forma com que eu fui alimentado, a forma com que eu vivi na minha vida, a forma com que eu tive todas as minhas necessidades com esse feedback, né, sendo atendidas, a forma como que me reorganizei, aquele gene nunca foi ativado. Por exemplo, nunca foi liberado tanto cortisol no meu organismo a ponto de ativar aquele gene e assim por diante, tá? Não é pra gente se sentir culpado, gente. É pra gente começar a perceber que conhecimento liberta, o conhecimento nos dá caminhos. A gente para de falar que a ignorância é uma bênção e para de, tipo, enquanto eu nunca soube disso, eu não me sentia culpado. Mas sai da culpa. E culpa também é da educação tradicional. A gente não tem que se sentir culpado. A gente precisa entender que, tem uma responsabilidade aí. Se tem uma responsabilidade porque eu ainda posso fazer alguma coisa. Que se não seja por mim, que seja por eles. Se não for por eles, que seja pelos meus netos.
E assim vai, né? Então não é pra gente se sentir culpado, é pra gente olhar pro conhecimento como uma forma da gente começar a mudar a sociedade, né? E dói. Toda mudança dói, né? Começa sempre com crise as mudanças. Pode aumentar ou diminuir a pressão arterial, a frequência cardíaca, etc. Tudo isso tem citação, tá, gente, das pesquisas. 2006, 2008, 2012 lá em cima, 2005. A capacidade da criança de gerenciar suas emoções em todas essas formas depende muito da parentalidade afetuosa e apoiadora em primeiro lugar. Uma citação de 2010. Conforme o córtex pré-frontal do bebê se desenvolve, ele pode usar sua crescente autoconsciência para perceber o que a linguagem corporal de outras pessoas está lhe dizendo. Com uma crescente capacidade de dirigir seu próprio corpo, ele é capaz de controlar seu próprio comportamento em respostas às suas expectativas. Esse autocontrole em maturação estabelece a via neural crucial entre as áreas pré-frontais, órbito medial e medial superiores e a amígdala mais impulsiva e inferior. Coisas técnicas que a gente viu nas outras aulas. Se vocês puderem assistir as outras, tem lá os desenhinhos, etc. Os pais podem ajudar a construir conexões sinápticas ao longo dessa via, ao incentivar o bebê de modo gentil, mas firme, a dominar seu próprio comportamento. Consegue-se isso ao oferecer desafios moderadamente estressantes, mas gerenciáveis, seguidos por ajudar o bebê a restaurar seus bons sentimentos sobre si mesmo. Gentil. Não quer dizer que a gente vai deixar o bebê fazer o que ele quiser. O bebê, a criança, que seja. A criança sair batendo, etc. Tudo bem, isso, filho, joga tudo, isso, tá... Não, não é isso. Isso que você está sentindo é raiva. A raiva vem muito forte nos braços do papai e vai te ajudar aqui a te segurar para você não estragar o ambiente, para você não se machucar. Vamos colocar essa raiva aqui nesse travesseiro? Vamos colocar essa raiva aqui nessa coberta? A criança que gosta de morder, morde aqui essa almofada. Isso, coloca isso em algum lugar. Muito bem, você consegue, você está aprendendo. A gente vai conseguindo ajudar a criança percebendo que ela é capaz à medida que ela for sendo capaz. Porque a gente está lá conectado, a gente vai vendo que a criança já conseguiu ali dar um pequeno... Ela percebeu um pouquinho antes de fazer, então, opa, ela já consegue perceber esse negócio vir. Vamos usar isso a favor dela. Então a gente precisa estar nessa conexão afetuosa, amorosa, olhar para tudo isso com muito amor. E conforme a gente vai vendo isso com admiração, né? A gente vai tendo uma luta interna também, porque dentro de nós algo diz: beleza, que criança mal educada. Você nunca pode fazer isso, que absurdo. Você vai ouvir a voz da sua mãe dizendo: nossa senhora, você acredita que a vizinha deixou o filho dela bater nela e não bateu de volta? Que absurdo. A gente vai ouvindo essas coisas da nossa infância, né? E aí vai ficando difícil. Mas a gente pode sempre buscando, de novo, informações. Por que isso está sendo um obstáculo para mim? Como que eu posso fazer para nesse momento em que isso me irrita, eu me distrair ou eu me autocentrar de outra forma? Onde eu posso buscar conforto para conseguir lidar com meu filho com respeito? Essas 3 habilidades, né? Autodistração, autoconforto e busca de informações para que esse obstáculo não seja mais tão gatilho para minha agressividade, né? Vamos lá. Quando os bebês não recebem uma quantidade suficiente de boas experiências para construir esses circuitos, a sua capacidade de dominar seu próprio comportamento e gerenciar o estresse ou a ansiedade é enfraquecida. Pior ainda, as experiências de maus tratos podem reduzir o volume do cérebro nessas áreas regulatórias. É muito interessante, gente. Lembra que eu falei que a massa tá lá, né? Só que, por exemplo, crianças que ficaram em lares, que foram abandonadas, negligenciadas ou sofreram muita violência e abuso, a gente consegue perceber com pouca idade que a sua amígdala, que é esse órgão responsável por sobreviver, por lutar, por reagir com agressividade, por essa hiperreatividade, ela é maior, fisicamente falando. Ela ficou tão musculosa que ela cresceu. Assim como a gente consegue ver no cérebro que as crianças que tiveram poucas experiências de amor, de afeto, para regular suas emoções, para ser acolhido, para ajudar a direcionar, para dar ideias, para sugerir, para acolher, né? Tem essas áreas, que tiveram pouco disso, tem essas áreas também menos desenvolvidas, fisicamente falando. E as que tiveram mais podem ter essas áreas maiores. Realmente, fisicamente falando, tira uma foto, essa área tá maior, essa área tá menor. Não é só desenvolvidas no sentido de quantas sinapses e ideias e possibilidades estão ali.
mas realmente fisicamente falando. Porque tudo acaba sendo físico, entende, gente? Tudo é físico, nada é só psicológico. Ah, isso aí é psicológico, não existe. Tudo que é psicológico é fisiológico, é físico. Tudo vem pro físico, tudo vem pra matéria, tá? Tudo produz hormônios, entende? Tudo cria sinapses, tudo. O que é psicológico é físico, se transforma em físico, traz impactos físicos, né? Quando o bebê não recebe uma quantidade suficiente de boas experiências para construir esses circuitos, a sua capacidade de dominar seu próprio comportamento e gerenciar o estresse ou a ansiedade é enfraquecida. Pior ainda, as experiências de maus tratos podem reduzir o volume do cérebro nessas áreas regulatórias. Tem 2 citações, de 2010 e de 2005. Isso torna muito mais difícil para a criança saber como regular sentimentos ou sentir-se confiante em se voltar a outras pessoas em busca de ajuda em situações desafiadoras. Em vez disso, a criança maltratada, introvertida, aprende a esconder seus sentimentos e pode tentar desesperadamente agradar aos outros para ter suas necessidades atendidas, enquanto o externalizador tenta fazer seus sentimentos serem notados, causando impacto sobre os outros ou tirando o que quer das outras pessoas, independente de seus sentimentos. Então nós temos perfis de crianças, as mais introvertidas, vertidas para dentro, e as mais extrovertidas, vertidas para fora. São temperamentos, perfis que vêm com a criança. E aí, as mais introvertidas provavelmente vão aprendendo a engolir tudo que sentem, a abafar tudo que sentem para conseguir receber um pouco de amor, um pouco de atenção, um pouco de olhar das pessoas, porque se eu externizo, eu recebo violência, agressividade, hostilidade, bronca. Se eu mostro o que mora dentro de mim, meus pais brigam comigo, me colocam de castigo, me batem, me pulam, então eu engulo. Em contrapartida, a pessoa que é mais extrovertida, a criança que tem a personalidade mais para fora, vertida para fora, pode ir cada vez mais aumentando essa expressão, a forma de expressão, porque ela não sabe colocar pra dentro, ou a versão, ela é vertida pra fora, então ela coloca cada vez mais agressividade, cada vez mais violência, cada vez mais, porque o jeito que ela tem de saber se colocar no mundo é esse, e ela precisa que as pessoas entendam que ela tem necessidades, então ela vai, cada vez mais pra fora, sendo capaz até de causar impacto sobre os outros, ou até sobre si, tirando coisas das outras pessoas, causando impacto sobre todos, independente dos sentimentos dos outros. Porque se ela nunca foi visto os sentimentos dela, ela não sabe ver os dos outros. Entende? Se nunca ver os sentimentos dela, ela não sabe ver os dos outros. Se nunca for considerar os sentimentos dela, ela não sabe considerar os dos outros. Tá? Ambas as estratégias, no entanto, decorrem da mesma falha nas relações regulatórias iniciais, nas relações parentais. Uma característica curiosa é a diferença de gênero na escolha das estratégias. As mulheres tendem a tomar o caminho depressivo, enquanto os homens tendem a tomar a via agressiva. No entanto, isso não é inevitável. Tá? Tanto homens quanto mulheres podem tomar os dois caminhos. É só uma pesquisa, né, onde uma tendência. É previsível. É possível prever problemas futuros já entre os 6 e 10 meses da criança. Mais pelo comportamento dos pais com o temperamento do bebê do que apenas pelo temperamento do bebê. Olha que interessante, gente. Tem um bebê com temperamento X. É possível prever problemas já com o bebê entre 6 e 10 meses, analisando como que os pais se comportam diante desse temperamento. Olha que interessante isso. As mães que não são contingentemente sensíveis à comunicação dos bebês, que não são capazes de atender às suas necessidades em particular e que impõem as suas próprias metas aos bebês, involuntariamente podem ajudar a incumbir a agressão e os transtornos de conduta no futuro. Olha a importância do apego seguro. As mães ou os cuidadores primários, que seja o pai, a avó, a babá, que seja. Porque infelizmente a gente sabe que hoje, muitas vezes, é a babá que cria a criança desde bebezinho, né? Ok, infelizmente pode ser por um lado, mas felizmente pode ser pelo outro. Talvez essa mãe não tivesse condições emocionais nenhuma de dar
contingente amoroso. E a babá talvez tenha essa possibilidade, tá? Então, assim, não tem certo e errado, é só a gente percebendo tudo isso. As mães que não são contingentemente sensíveis às comunicações do bebê, que não são capazes de atender às suas necessidades em particular e que impõem as suas próprias metas sobre o bebê, podem involuntariamente, sem vontade nenhuma, elas não querem isso, mas elas podem ajudar a incumbir a agressão nessa criança no futuro e o transtorno de condutas no futuro. Olha que interessante, gente. É na relação que eles vão construindo as sinapses de autoconhecimento, de autorregulação, de autoacolhimento, de habilidades para lidar com as suas próprias, com a sua própria personalidade, com as suas próprias necessidades. Não é que eles vão atender as próprias necessidades, porque eles não conseguem, eles são crianças, são bebês, somos nós que atendemos. Mas eles vão entendendo que essas necessidades são importantes, porque se meus pais atendem, é porque eu também preciso olhar para elas. Então eu também, conforme for crescendo, posso ir aprendendo a me atender, porque meus pais me atenderam, então isso é importante. Entende? Se nada for feito, essa situação passará à primeira infância, quando a mãe e a criança já se rejeitam e se agridem mutuamente. Os pais insuficientemente regulados são irritáveis e propensos a explodir de frustração sobre o estresse de cuidar de uma criança. Eles têm a tendência de culpar a criança. Podem achar que é pouco natural elogiar seu bom comportamento ou ajudá-los a construir o tipo de autocontrole que eles mesmos não conseguem ter. Mas a má regulação nessa fase já prediz o comportamento de externalização do futuro. Um estudo com meninas de 2 anos descobriu que a má regulação emocional e os problemas de comportamento externalizantes andam juntos. A má regulação emocional e os problemas de comportamento externalizantes andam juntos. 2 anos, gente. Se o pai é ativamente hostil e usa o castigo físico, a criança pode começar a antecipar a hostilidade dos outros e desenvolver um viés de negatividade, com o hemisfério direito hiperativo. Experiências repetidas de violência ou testemunhar a violência podem dessensibilizar a criança, levando à suposição de que isso é normal. Nesse sentido, os filhos daqueles que usam a violência aprendem a usá-la também. Uma ilustração angustiante é fornecida pelos psicólogos de Harvard, Catherine Ayub e Gabrielle Rapoport. Gente, eu não sei falar inglês. Esses nomes, então... Eu até falo algumas palavras em inglês, mas esses nomes... Gabrielle Rapoport, Skitchman, de 2007, a citação dela. A partir de seu trabalho com crianças maltratadas. Um menino chamado Donald, de 2 anos e meio, é convidado a utilizar 2 bonecos para mostrar como ele brinca muito bem com seu amigo. Donald mergulha em um diálogo agressivo. Cara, você quer lutar? Vou te derrubar. Ele bate nele, eles lutam. Quer brigar? Eu vou brigar com você. Come minha bunda, come. Quando lembraram de que a história é para ser agradável, Donald tenta novamente. Só que dessa vez ele diz, Pega aqui um pouco de massa de modelar. Pega aqui um pouco de massa de modelar, cara. Não me deixe fora, por favor, não me deixe. Como os autores sugerem, Donald já espera a agressividade e a perda de vez, em vez de boa vontade e atenção sustentada. 2 anos. Os problemas que existem aos 2 anos tendem a ser estáveis e a persistir. Já aos 2 anos, encontrou-se que a ausência de afeto positivo prediz problemas posteriores. Enquanto uma relação nas fases iniciais da vida, mutuamente agradável e responsiva, leva a um melhor comportamento e uma maior disposição para obedecer aos pais. Citação de 2005. Se a criança ainda não aprendeu autocontrole aos 3 anos, lógico, seu comportamento tende a ser consistentemente problemático ao longo da infância, ficando mais propensas a demonstrar transtorno de conduta mais tarde. 96. Gente, aqui vale a pena a gente dar uma pausa aqui. O que é uma criança perder autocontrole, tá? A criança aprender autocontrole é entender caminhos para, não é conseguir fazer. Tá? Conhecer caminhos para, tentar, ter formas, mas a criança ainda não tem toda a parte do cérebro pronta para conseguir fazer.
E todas as vezes. Algumas vezes ela consegue, algumas vezes ela não consegue, tá? Mas ela já está aprendendo, ela já aprendeu como se fosse, ela já vivenciou isso desde seu nascimento com os pais, pelo exemplo dos pais, com o acolhimento dos pais. E isso é a gente ensinando autocontrole para a criança desde bebezinho. Mas ela pode ter 5, 6, 7, mesmo assim, não ter autocontrole todas as vezes. Grande parte das vezes ela ainda vai explodir. Por quê? Porque o seu cérebro ainda está em formação, ainda está muito imaturo e termina com 25 anos. A gente tô aqui me matando de mexer no cabelo porque eu lavei, e aí que eu vim da academia, né? E aí eu fico aqui segurando pra ele não ficar todo espalhafatoso aqui na live. Vamos lá. O grande estudo que seguiu um amplo grupo de crianças ao longo de muitos anos descobriu que as crianças de 3 anos com baixo autocontrole eram mais propensas a serem condenadas por um crime aos 32 anos. Do mesmo modo, encontrou-se que as crianças de 4 anos que estão em uma relação coerciva com um dos pais têm falta de consciência e moralidade. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Não conseguem pensar sobre o impacto do seu comportamento sobre os outros. Em parte porque ninguém fez isso por elas. Em parte porque não tem o autocontrole para se conter em favor dos interesses dos outros. Tá? Particularmente, quando a parentalidade rígida envolve o abuso e a agressão física, o resultado frequentemente será o comportamento agressivo na escola e, mais tarde, o maior risco de ser preso por crimes violentos. Aos 10 ou 11 anos, a criança inquieta e negativa com frequência se torna mais abertamente antissocial, mostrando o que é conhecido como transtorno de conduta. Esse é um problema grave que afeta uma grande quantidade de crianças, cerca de 6% das crianças em idade escolar. Um exemplo, estamos quase acabando, tá, gente? Um exemplo muito extremo do que pode acontecer quando as crianças crescem com falta de autocontrole é a violência grave ou até mesmo o assassinato. Claro, é raro as crianças irem tão longe quanto Thompson e Venables foram, que claramente não tinham capacidade de empatia com o sofrimento que estavam causando com James Burger, de 2 anos, além de imaginar a dor de suas famílias. Eles pareciam estar completamente desconectados dos sentimentos dos outros, preocupados com sua própria necessidade de vingança contra pais e irmãos rígidos ou negligentes. Mas assassinos adultos têm dificuldades semelhantes. Adrian Haley estudou o cérebro de 41 assassinos e os comparou ao cérebro de 41 controles da mesma idade e sexo. Esses estudos são muito interessantes, gente, porque a gente tende ainda a acreditar que a educação autoritária, rígida, que a punição sim é importante, que a gente tem que colocar de castigo sim, onde já se viu, bater tudo bem, mas de castigo, a criança precisa aprender que o que ela fez foi errado. Ok, mas a criança erra. Nós erramos. Se a punição, gente, fosse um caminho que desse certo, os presídios nunca tinham preso cometendo crimes 2 vezes. Se a punição desse certo, depois que o preso estivesse lá, que o presidiário saísse de lá, ele teria aprendido a lição e teria feito virado uma vida completamente fora do crime. Porque é adulto, o cérebro já está pronto para aprender. Imagina na criança, que o cérebro não está pronto ainda para raciocinar, entender, ligar os pontos, etc. Tá? Fecha parênteses aqui, que eu falei uma coisa, né? Na minha empolgação. Então, ele estudou o cérebro de 41 assassinos e os comparou com o cérebro de 41 controles, né? Pessoas que não estavam no mundo do crime da mesma idade e sexo. Ele descobriu que os assassinos tinham um córtex pré-frontal pouco desenvolvido. Na falta de experiências de início de vida que os ensinasse as habilidades sociais de empatia e autocontrole, sem a estrutura cerebral que poderia facilitar a sua prática, eles eram, na verdade, pessoas invisíveis, com problemas que tiveram de contar com respostas mais primitivas para conseguir o que queriam. Eles assassinaram impulsivamente, em vez de planejar um assassinato ao sacrifício e incapazes de controlar seu comportamento. No entanto, como Haley reconhece em seu, às vezes contraditório livro, é a privação social, emocional e nutricional nas fases iniciais da vida que altera o cérebro e, com ele, o comportamento. Como ele metaforicamente comenta, o ambiente social, longe de tomar o banco traseiro nessa viagem genética e biológica até a violência, está dirigindo essa carruagem pelo Velho Oeste. O ambiente social, longe de tomar o banco traseiro, ele é assim porque é genético.
Nossa, o pai dele era violento, a mãe dele era violenta, o vô dele era violento, a família inteira dele era violenta, então ele tem a violência na genética. O ambiente social está longe de tomar o banco traseiro nessa carruagem, tá? A genética e a biologia da violência. Ele está dirigindo o carro. O ambiente social é mais forte nessa pré-determinação, nessa determinação se a pessoa vai ser violenta ou não. Embora o ambiente social, no sentido mais amplo, seja importante, ele tem principalmente um impacto sobre os bebês por meio do efeito sobre os pais. Pais estressados muitas vezes são agressivos e a falta de recursos sociais e financeiros é altamente estressante. Então não é porque ele cresceu num ambiente social estressante, não é porque o bebê cresceu num ambiente social estressante, é porque os pais estão num ambiente social estressante e o estresse dos pais causam esse impacto sobre o bebê, porque é na relação parental que se forma esse cérebro, que começam a dar as primeiras produções de opioides, de hormônios, de sinapses, etc., para a construção desse neocórtex, para a formação de tudo isso, desse caminho de autocontrole, caminho de empatia, caminho de senso de coletividade, de lidar com as emoções. No entanto, os pais agressivos têm uma variedade de personalidades, níveis educacionais e circunstâncias de vida. O que todos eles tendem a compartilhar é um analfabetismo emocional. Isso não quer dizer que só crianças que crescem em ambientes sociais estressantes, no sentido de classe social, bairro violento, etc., que têm problemas comportamentais, porque pais estressados existem em todos os ambientes sociais, tá? E aqui eles falam, o que todos eles tendem a compartilhar é o analfabetismo emocional. Em muitos casos, as suas próprias necessidades de dependência nunca foram totalmente atendidas. A maioria dos pais agressivos, violentos, exigentes, rígidos, hostis, que não conseguem acolher o sentimento da criança, não conseguem se conectar com a criança, não conseguem ter empatia, não puderam ser dependentes em suas infâncias. Tiveram que lutar para sobreviver desde cedo. E os pais deles provavelmente achavam que estavam fazendo um caminho maravilhoso, criando filhos independentes desde cedo, tá? Em muitos casos, as suas próprias necessidades de dependência nunca foram totalmente atendidas, de modo que eles não são totalmente capazes de assumir o papel de adultos de parentalidade, ou seja, de terem seres dependentes deles, porque eles não sabem o que é isso. Eles não puderam ser dependentes. Eles ainda estão procurando outras pessoas para cuidar deles, porque se eu não pude ter quem me cuidasse na infância, eu passo o resto da vida procurando alguém na minha vida adulta. Muitos se sentem sem apoio, sem uma rede familiar ou social que irá amortecer as dificuldades. Isso agrava as dificuldades no atendimento às necessidades de seus filhos. Vamos parar por aqui que já são 11 horas. Esse livro é muito bom, né, gente? Por isso que o nosso método de trabalho da educação consciência é baseado em 3 Cs, gente. Nós precisamos aprender a construir uma comunidade. A gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa aprender a construir redes, diálogo, conversas, bater na porta dos pais, dos outros amiguinhos, conversar, trazer seus problemas, ir na escola, ir pra pracinha. A gente precisa de comunidade. A gente não tem como dar conta sozinho. Se a gente estiver estressado, a gente não vai conseguir se conectar com os nossos filhos, tá? Rede de apoio, comunidade. O segundo C, consciência. A gente precisa se conhecer, autoconsciência. É sobre nós a nossa dificuldade com os nossos filhos. Os nossos filhos são dependentes. Por que a dependência deles me incomoda tanto? Consciência, autoconsciência, conhecer, olhar para sua infância, olhar para os traumas. São sim traumas. Traumas não são só abusos sexuais, físicos, violência, acidentes. Ai, Bianca, que bom que você tá aqui. A Bianca acompanhou bastante o estudo ano passado. Então, tudo isso é muito importante. E o terceiro C é ciência. Hoje a ciência nos explica tintim por tintim o que está acontecendo com os nossos filhos. Nós precisamos, através da ciência, acolher as necessidades dos nossos filhos, acolher cada fase daquele cérebro, cada necessidade, de parar de cobrar da criança o que ela não pode nos dar, parar de cobrar da criança comportamento de adultos, parar de cobrar da criança que ela se comporte de forma que agrade os adultos, porque é isso que foi feito com a gente. E olha a sociedade como tá. É essa sociedade que a gente quer pro futuro, gente?
Não é? Então vamos olhar onde está a raiz disso. Né? Tá lá na infância, quando o cérebro está começando a entender o que é o mundo, precisando viver a dependência, ser acolhido com responsividade, viver o amor, viver o afeto, viver a empatia, sentir a empatia que a gente sente por ele, sentir o respeito que a gente está dando para ele, viver tudo isso para poder saber dar para o outro. Ver o nosso exemplo de busca de autocontrole, ver o nosso exemplo de busca de educação emocional, de lidar com as nossas emoções, para poder lá com 3 anos já conhecer esses caminhos. Com 3 anos já conseguir olhar para o outro e começar a entender que existe um outro ali, que é quando começa, né, fortemente a individuação, de se perceber separado, o indivíduo separado, e já ter possibilidades de começar a lidar com tudo isso. Ser acolhido em todas essas explosões e todos esses erros que eles vão cometer a vida inteira. E como quando criança, muito mais. Não ser punido pelos seus erros, né? Mas ser orientado e entender que a responsabilidade, sim, desses cuidadores, dessa relação parental é a base para a sociedade que nós queremos no futuro, tá? E não adianta a gente achar que é pulindo e cobrando os nossos filhos que a gente vai ter uma sociedade melhor, porque isso já foi feito até hoje e não adiantou. Ah, ainda adiantou sim, eu sou super educada, meus pais sempre me puniram, sempre me cobraram, e olha como eu sou uma pessoa educada. Nós não estamos falando de uma educação para os outros verem e aplaudirem. Nós estamos falando de um desenvolvimento de habilidades, de inteligência emocional, de saúde física, emocional, psicológica. Nós estamos falando de uma saúde social, de um senso de coletividade, de relações equilibradas, saudáveis, de zero abuso, de saber colocar limites, de saber respeitar o limite do outro. Nós não estamos falando de pessoas aplaudidas socialmente hoje, porque o que hoje a sociedade aplaude são pessoas boazinhas, bem-sucedidas financeiramente, mas que a gente sabe como é que tá lá atrás, né? Só quem vive, só quem tá na pele sabe as dores, o sofrimento, as relações, como elas são difíceis, a falta de diálogo, a falta de autoconhecimento, as doenças emocionais, as doenças físicas. É sobre isso que a gente tá falando, tá? Precisamos quebrar o ciclo, dar o que não tivemos, é a maior prova de amor. Isso aí, Fernanda. E neuropsicopedagoga, ai que gostoso. E a gente se acolher, né? E perceber que a mudança começa em nós mesmo. E é por eles, é na relação com eles que a gente vai se trabalhando para poder se relacionar melhor. E vai e volta. E a gente começa a fazer diferente mesmo. Né? E é possível, e hoje a ciência nos apoia. Né? E apoia e fortalece todas as outras linhas de estudo. A psicologia pode ficar muito mais forte, a psicanálise pode ficar muito mais forte, que também é uma linha da psicologia. A psiquiatria fica muito mais forte, a pediatria fica muito mais forte. Todas as outras linhas terapêuticas, a medicina fica muito mais forte quando começa e se permite olhar para isso, né? Então a gente pode usar todos esses dados que hoje a ciência nos traz e fortalecer as nossas frentes de trabalho, né? Fortalecer as nossas linhas de tratamento e nossas relações assim por diante. Gente, muito feliz de retomar esse estudo. Amo, pra mim é assim, gasolina mesmo, é meu combustível, são esses estudos e também os feedbacks e os atendimentos e etc. Então, toda quarta às 10 da manhã, porque é um amor importante, até a gente acabar, ó, já estamos indo para os finalmente. Quem não viu os primeiros capítulos, lá no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial, entrem lá, tem isso que eu fiz, 30 aulas anteriores, quer dizer, essa aqui é a 30ª, né? A gente vai subindo todas lá. E assistam, vale muito a pena, coloquem o fone, vão fazendo as coisas manuais, dirigindo. Estudem, nós precisamos, nós podemos fazer diferente, tá, gente? Estudar para ser mãe e pai é um privilégio da nossa geração. Os nossos pais não tiveram essa possibilidade, não tinham essas informações. Eles fizeram o que eles podiam, agora nós podemos fazer mais, nós podemos fazer diferente, nós temos isso nas nossas mãos, tá bom? Um beijo, obrigada por estarem aqui comigo, é muito mais gostoso estudando quando eu vejo que tem pessoinhas aí junto e tão interessadas, eu fico muito mais empolgada mesmo, né, de fazer, e contem comigo, tá bom? Terça que vem, consultoria ao vivo, e quarta que vem, aula do livro aqui às 10 da manhã, consultoria ao vivo também às 10 da manhã, tá? Beijão, gente, brigadão.